Olá, leitores, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer a resenha de Ensaio sobre a Cegueira, livro do português José Saramago, que foi publicado em 1995. E lembrando que o autor também é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, o prêmio mais importante da literatura, em 1998, ou seja, 3 anos após a publicação deste livro. Ensaio sobre a Cegueira conta a história de uma cidade sem nome, onde pessoas também sem nome são acometidas de repente pela cegueira, que Saramago chama na história de cegueira branca, ou seja, de repente parece que tudo ficou branco, como se você tivesse mergulhado em um mar de leite. Diferente da patologia cegueira, onde fica tudo preto, neste caso as pessoas passam a enxergar tudo branco. O primeiro cego, e assim esse personagem é chamado até o final da história, porque os personagens, como eu já disse, não têm nome, são as características. Ele estava voltando de seu trabalho em um trânsito, farol fechou, ele parou e de repente ficou cego, ou seja, ele não se movimentou mais, o carro dele não partiu quando o farol voltou a ficar verde. A partir daí começa um caos. Aí as pessoas que vão tendo contato com esse primeiro cego a partir de então vão aos poucos cegando também. Ou seja, o rapaz primeiro que ajudou esse primeiro cego também fica cego. A esposa desse primeiro cego também. O médico onde sua esposa o leva em uma emergência, que é um oftalmologista, também cega. A secretária, as pessoas que estavam ali na recepção, naquele momento de desespero em que esse primeiro cego chega ao consultório, também vão cegando aos poucos. Ou seja, todas as pessoas que tiveram contato com esse primeiro cego nesse primeiro momento, todas ficam com essa cegueira branca, exceto a mulher do médico. Mas depois eu falo sobre isso. O que acontece? De repente, essas pessoas começam ao mesmo tempo, começam como se fosse começam em cascata a cegar. E aí é levantado um alarme, onde o governo, o que ele faz? Em meio a algo insólito, que não se sabe explicar de onde veio e para onde vai, reúne essas pessoas em caráter emergencial e as leva para um ambiente fechado, que no caso do livro é um hospício, é um manicômio desativado. Então essas pessoas são tolhidas de suas vidas, de suas rotinas, de repente, e são despejadas nesse manicômio, onde agentes do governo, exércitos, vigiam, mas sempre com um contato muito distante. Então, essas pessoas, elas são retiradas, são jogadas em um ambiente que elas não conhecem, e aí elas precisam, num primeiro momento, entender o que está acontecendo, porque é tudo muito de repente, e num segundo momento, se reorganizar como sociedade. Então, passado esse primeiro momento, onde as pessoas estão dentro desse manicômio, então, passado esse primeiro momento, onde esses primeiros cegos são depositados nesse manicômio, eles encontram o que eles chamam de camarata, que é um quarto onde eles se dividem nas camas, e assim eles vão tentando um início de organização ali como sociedade. Porém, tem uma personagem que também não tem nome como os outros, que ela não é cega, é a única pessoa que enxerga, mas ela tem muito receio de dizer isso para as outras pessoas, com medo do que acontecerá com ela. Se vão abusar da possibilidade dela de enxergar e guiar ali, o que vocês vão retirá-la de lá, porque a partir desse momento que esses primeiros cegos eles se reorganizam ali, outras pessoas que tiveram um contato, como se fosse uma rede, com essas primeiras pessoas, elas vão sendo jogadas num anexo desse manicômio chamado o espaço dos suspeitos cegos. Então, é tipo uma triagem onde várias pessoas vão sendo colocadas nesse espaço inicial e a partir do momento que elas ficam cegas, elas vão sendo levadas para essa camarata onde as pessoas são efetivamente cegas. Então, essa primeira organização ali daquela pequena sociedade de cegos, ela acontece,
Mas em um determinado momento, isso acontece também muito rápido, de repente chegam outros cegos. E aí vai virando um caos. Aí o controle que inicialmente parecia que estava sendo constituído, restituindo naquele ambiente, acaba desandando. O que é muito importante eu dizer aqui. Essas pessoas estão em péssimas condições, no sentido de alimentação, comida muito restrita, ou seja, em 3 momentos do dia, os alto-falantes indicam que a comida já foi depositada ali num canto, as porteiras foram fechadas novamente, e aí, a partir daí que os cegos podem ir retirar aquela comida e dividir entre eles. Porém, chega um determinado momento que tem muito mais pessoas do que comida. Segundo, condições higiênicas. Existe zero condição. As pessoas, inclusive, elas defecam pelo caminho. Então, à medida que o tempo vai passando, aquele ambiente, ele fica podre, ele fica inabitável, o cheiro. Saramago descreve a questão do odor daquele ambiente de uma maneira que te dá náusea. E não só isso, não tem água para tomar banho. As pessoas não tomam banho. Então, o cheiro de dejetos humanos, o cheiro de corpos imundos e o cheiro de morte, porque algumas situações acontecem onde alguns desses cegos acabam sendo assassinados pelos militares ou pelos próprios cegos ali de dentro do manicômio. Então, assim, os conflitos ali daquela pequena sociedade que em um primeiro momento tentava se organizar e de repente saiu novamente do controle, eles acabam acontecendo e de uma maneira cada vez mais violenta, mais desonrosa também, onde a gente percebe também que algumas pessoas, por exemplo, um cego dessa segunda turma que entrou, ele conseguiu entrar armado, então ele tinha ali o poder de uma arma. E aí ele percebeu que ele poderia controlar o acesso das pessoas à comida. Então ele começou a trocar, barganhar a possibilidade da divisão da comida por objetos de valores das outras pessoas. Ele formou o grupo dele, que era um grupo mais opressor, um grupo violento, por objetos de valor. Então, as pessoas, aqueles primeiros cegos da primeira camarada, tinham que dar os seus bens, né? Porque quando eles foram retirados de suas vidas e levados lá, eles conseguiram pegar algumas coisas. Tinha alianças, por exemplo, correntinhas de ouro, alguns objetos pessoais que foram pegos ali e colocados na mala muito rapidamente, mas que serviriam naquele primeiro momento de objeto de troca. A partir do momento que esses objetos acabaram, esse grupo que acabou virando líder ali da situação, porque um deles tinha uma arma com várias balas guardadas, enfim. Esse detentor desta arma colocou como regra, como moeda de troca. Será que eu posso falar? Posso, porque não é spoiler, mas as mulheres da outra camarada. A partir desse momento, você que conseguiu duramente sobreviver a essa primeira parte, quando é colocado a condição humana, a condição de saúde, a condição de limpeza, de higiene, a condição da luta contra a fome, aquele desespero de você sentir fome e não ter comida ou ter que barganhar alguma coisa, vem essa parte da barganha das mulheres. Então, se você sobreviveu a essa primeira parte, reze, porque a partir daí, o que nós lemos em Ensaio sobre a Cegueira é desolador. É o mais podre do ser humano, que o ser humano pode fazer com outro ser humano no momento de desespero em que você tem algum tipo de poder. E o que os outros seres humanos que estão ali em condições
e sem opção, e a fome desesperadora, o que essas pessoas são capazes de entregar e da maneira como isso é entregue para que você tenha um mínimo de comida. A força das mulheres, a união das mulheres nessa situação é algo assim, num primeiro momento terrível aqui de se ler, mas num segundo momento você entende o que é ser mulher, principalmente nós mulheres, você entende o que é ser mulher. É incrível, assim, é duro, é cru, é direto, é sem filtro, mas é poético e é um tipo de poesia que primeiro te machuca, te destrói por dentro, te dá náusea, como eu já te disse, mas que depois te abre os olhos. Aliás, esse é o objetivo, e esse sempre foi o objetivo do Saramago, desde que ele escreveu esse livro. Ele declarou que ele gostaria que o leitor finalizasse o livro dele, ou que lesse, que passasse pela trajetória do seu livro, sentindo a mesma dor que ele sentiu ao escrever. Esse mesmo desespero, essa exasperação por conseguir passar por aquilo, entendeu? E quais são as armas, e quais são os métodos, ou quando você não tem opção de arma ou de método, mas você precisa passar por aquilo, porque desistir não é opção, não é opção. Então, da mesma maneira que essa cegueira acometeu aquelas pessoas e as levou para aquela situação, eles têm uma esperança de que, da mesma maneira que isso chegou para eles, da mesma maneira aquilo vai embora. É óbvio que eu não vou contar o final e o desfecho dessa história, mas eu deixo aqui essa bola pingando, essa provocação aqui, para que vocês leiam Ensaio sobre a Cegueira. O livro, ele traz inúmeras reflexões, mas para mim, eu acho que a principal é de como nós vivemos em um mundo que para muitos é uma... Eu me vejo, né, lendo esse tipo de livro como vivendo em uma bolha, e eu acredito que se você está aqui me assistindo, sabendo que eu estou falando de um livro e me vendo através da internet, você também vive nessa bolha. Porque o que o Saramago traz aqui como degradação humana, degradação social, a degradação de uma sociedade, o quanto as pessoas, quando estão ali num momento de desespero, em um momento de degradação, né, de tudo, de higiene, de saneamento básico, degradação humana mesmo, porque ele traz aqui algumas situações, algumas narrativas. Eu vou ler um trecho para vocês, para que vocês entendam um pouquinho o que eu estou falando. Vamos lá. Esse trechinho está bem no início, quando eles acabaram de ser depositados ali no manicômio. O médico, que assim ele é chamado, ele acordou de madrugada com muita dor de barriga, não sabia para onde estava indo, mas ele precisava de um canto para defecar, precisava de um local onde deixar os seus excrementos. E ele foi caminhando até algo que parecia um banheiro e pensou o seguinte: vamos endoidecer de horror, pensou. Depois quis limpar-se, mas não havia papel. Apalpou a parede atrás de si, onde deveria estar o suporte dos rolos ou os pregos em que, à falta de melhor, se teria espetado uns bocados de papel qualquer. Nada. Sentiu-se infeliz, desgraçado, a mais não poder, ali, com as pernas arqueadas, amparando as calças que roçavam no chão nojento. Cego, 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 e sem poder dominar-se, começou a chorar silenciosamente. Ou seja, ele estava ali no meio a inúmeros outros excrementos, aquele chão nojento, fétido, e nessa situação desesperadora. Agora eu pergunto para vocês, agora fica a minha provocação, que eu acredito que seja também a provocação de Saramago. Vivemos em um mundo que para muitos é uma merda em muitos aspectos. Conseguimos que ela desaparecesse dos nossos olhos, de nossa moral e de nossa consciência. Outra frase que está num livro. É dessa massa que somos feitos, metade indiferença, metade ruindade. Em situações limite,
revela-se tudo que há de ruim e no ser humano. O livro, ele é todo revelador da condição humana, mas aqui mostra, assim, que há uma esperança, que é no que todos nós acreditamos. E quando a humanidade chega no fundo do poço, no que ela se torna? O que vemos? Impaciência, intolerância, crueldade, arrogância, fraqueza, violência, egoísmo. É a monstruosidade que existe em quase todo mundo. Uma outra frase do livro que eu acho muito interessante. Não sei se haverá futuro. Agora se trata de saber como viveremos o presente. Aliás, Ensaio sobre a Cegueira é recheado de frases que abrem a nossa mente para inúmeras reflexões. A cegueira também é isso, viver em um mundo em que se tenha acabado a esperança. O medo cega, disse a rapariga de óculos escuros, que também é uma outra personagem chamada assim. Mas a principal é a que está aqui na epígrafe, que é dito, retirado do livro dos conselhos. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Leitores, o livro é incrível. O livro precisa de uma dedicação um pouco maior do leitor, porque ele é muito pesado mesmo. Ele dói, ele choca, ele machuca. Mas assim como diz Kafka, a literatura de ficção deve ser um machado para quebrar o gelo existente dentro da raça humana. Então, além de tudo isso, a narrativa de Saramago é totalmente desprovida de pontuação. Então, é um livro que, além de não ter ponto final, exclamação, pergunta, ele convida o leitor a ler primeiro lentamente, prestando muita atenção, porque as trocas dos personagens, elas acontecem ali no mesmo parágrafo, a troca entre narrador e personagem também no mesmo parágrafo, pergunta, resposta, exclamação, também você precisa estar disposto a desvendar. É o discurso indireto livre que chamamos na literatura. Então, assim, requer um pouco mais de atenção no início, mas depois que você acostuma, você nem sente falta de um ponto final, parágrafo, letra maiúscula, espaço, travessão. Eu acredito que todo leitor tem uma experiência única com este livro, porque o Saramago une muito aqui a literatura de ficção com realidade, e o convite que ele faz ao leitor é realmente parar, fechar os olhos e ver. Por isso que eu acho que ele é mais um ensaio sobre a visão do que um ensaio sobre a própria cegueira. Então, cada leitor viverá uma experiência narrativa única, uma experiência baseada na sua vida, baseada no que o leitor passa a enxergar como sociedade. É incrível. O final também totalmente insólito, mas é incrível a questão da mulher, da personagem mulher feminina aqui no livro, fica muito marcada de uma maneira dolorosa, mas como eu falei, também um recado extremamente poético, e eu consegui tirar isso do livro. Eu recomendo muito. Esse foi o nosso livro do mês de março da Sociedade Literária, e foi uma releitura para mim. Eu já tinha lido há alguns bons anos, tanto é que essa minha edição é muito antiga, e ela vem até com essa jacket aqui, que é, inclusive, do filme, porque o livro virou filme. Aliás, foi o Fernando Meirelles que produziu o filme, o diretor do filme. Inclusive, Saramago elogiou muito a produção final, e foi até, tem uma cena na internet, ele elogiando o Meirelles, e é muito emocionante, sugiro vocês a pegarem. Eu não assisti, porque há muito tempo eu deixei de assistir a adaptação, porque eu gosto mesmo de ficar com o que eu consegui construir na minha mente, tanto o ambiente, quanto as características dos personagens, e, claro, é sabido que o filme é sempre diferente em vários aspectos do livro. Tem uma questão do relacionamento da rapariga dos óculos escuros com o velho da venda, porque tem um outro personagem que ele é chamado como o velho da venda, que no filme é muito explorado e é um alívio romântico aqui para a história, que no livro não tem nada disso, já falo isso aqui para vocês. Então eu não gosto desse tipo de mistura, e eu sei isso porque eu pesquisei muito, eu li para a Sociedade Literária, e até a diferença entre o filme e o livro, e tem esse ponto que me marcou muito,
E então aqui não tem nada disso, não tem nada de romântico aqui, muito pelo contrário. Mas é lindo, gente. Tem alguns pontos assim de alívio, de contato com natureza, de contato das pessoas ali se unirem, sabe? Um alívio entre o quanto, na verdade, nós dentro do assim, muito ponto que ficou muito claro para mim, assim, de quanto nós não sobrevivemos sozinhos nesse mundo, sabe? A gente, de certa forma, precisa confiar em outras pessoas, né? Do ser humano isso. Porque as outras pessoas talvez enxerguem coisas que nós não enxergamos. Então, os relacionamentos são importantes para a vida, para as nossas vidas. Então, isso também é muito um outro tema explorado aqui no livro, lindamente. Então, assim, ele é cheio de reflexões filosóficas, cheio de tapas na cara, cheio de momentos que te causam repulsa, raiva, ódio, gatilhos também, tá, gente? Gatilhos de violência, gatilhos de características de personagens, assim, com relação à ruindade, mas também tem muita coisa bonita. E então, gente, não tenho o que falar mais. Eu super recomendo. Acho que se eu disser um pouco mais, eu vou trazer spoiler para vocês. E não é o que eu quero. Mas eu super recomendo a leitura de Ensaio sobre a Cegueira. E fiz inúmeras marcações. Tem todo o meu coração. Tem todo o coração dos membros da sociedade. Porque nós conseguimos explorar tanto, trazer tanto paradoxo, assim, com relação à vida, e tanto paralelo e ligação com relação à filosofia, ao quanto nós temos que abrir os nossos olhos, porque a gente busca tanta coisa o tempo todo e às vezes as coisas estão ali nas nossas frentes, debaixo dos nossos narizes, e o quanto a gente precisa ter o olhar para o outro, né? O quanto é importante não só confiar, mas passar confiança para outra pessoa, para as outras pessoas, principalmente as pessoas do nosso convívio. O quanto é importante viver em sociedade, respeitar o outro, a ajuda do outro e ajudar o outro, se doar para o outro. Ensaio sobre a cegueira, gente, é lindo. Leiam, simplesmente leiam.